chegou a hora de mais uma revisão de prova, né? Eu fiquei sabendo que o pessoal gostou da primeira revisão aí da M1 e gostei muito também de fazer essa revisão, já que a gente está falando de ensino híbrido e que a Avantes vem propiciando toda essa questão de interação virtual junto com a interação na aula e junto com a interação no AVA, e a gente tem feito isso bastante lá no AVA, no WhatsApp e agora também com as revisões. Então, espero que ajude vocês, né? Esse material que eu estou passando aqui para vocês agora foi um compilado de algumas coisas, é bem rápido, bem sintético, porque a gente não trabalhou muitos conteúdos conceituais, porém vocês fizeram um seminário, apresentaram, e até o seminário que vocês apresentaram, eu compilei alguns conteúdos e vou desenvolver os conteúdos que estão nessa revisão aqui. Não necessariamente vocês vão ter conteúdos que vocês não viram. Claro que as aulas práticas também vão ter algumas situações aí, mas todas elas são cabíveis aí de desenvolver na prova teórica nessa M1, M2. Então, para quem não veio nas aulas, né, e não acompanhou todas as aulas práticas, várias questões estão aqui nesse conteúdo que vocês vão dando uma olhada. Deem uma lida no texto também, que a gente fez a resenha. Basicamente, algumas questões não são necessariamente ligadas ao texto, mas tem uma relação com o texto, né? Então, vamos aí para essa revisão rápida aí. Claro que esse material que eu vou passar para vocês agora, vocês podem ler depois com calma. Eu vou passar rapidamente para dar uma pincelada do que a nossa M2 vai ter. Então, primeiro que eu preciso falar, né? A gente teve uma M2 bem curta e provavelmente a gente não conseguiu, claro que a gente não conseguiu desenvolver muitos conteúdos conceituais, aí, muitos textos, só que as aulas práticas foram bem legais também, que a gente teve um entorno. A gente falou de MMA, a gente falou de Aikido, a gente falou, iríamos falar de Jiu-Jitsu, acabou não dando certo, né? Fomos aí, então, a esses espaços, visitar esses espaços. Falamos de treinamento funcional, que a gente acabou não desenvolvendo muitas questões conceituais, eu não vou cobrar isso de vocês, mas com certeza foi bacana. Então, o que a gente vai falar nesse conteúdo? Voltando já, baseado na aula prática do professor Ernesto, naquela aula que muita gente não acompanha no começo, mas ele falou de várias questões do Aikido. Então, a gente vai desenvolver algumas questões do Aikido, que é essa arte marcial, vamos dizer, contemporânea. Ela é bem atual, né? Na década de 50, Moriei e o Shiba, ele constrói o Aikido, né? A partir da sua relação com outras artes marciais. Então, ele trabalha numa arte marcial que não é competitiva. E aí, numa das passagens, né, que o professor Ernesto, né, que é segundo Dan em Aikido, ele foi fazer essa aula pra gente, tanto na teoria e depois na prática, e a prática estava todo mundo lá quase. Ele falou sobre algumas questões históricas, né, que envolviam lá os japoneses, envolviam os samurais japoneses. E uma das questões históricas que ele falou é justamente essa relação que os samurais tinham com os territórios, com as conquistas, com a proteção, com a questão mesmo do corpo e da forma que a arte marcial é desenvolvida. Então ele contou uma história que eu acho bem bacana, que uma das histórias fala sobre as katanás, né? As katanás, por isso que eu vou falar isso pra vocês, porque eu achei muito bacana. Ele levou duas katanás, uma katana grande, né? Uma espada grande, katana no japonês é uma espada, né? E a outra que ele levou não era uma katana, o nome katana. A gente pode considerar uma katana pequena, mas não era uma katana. Yakizashi. Então, Yakizashi ou Akizashi, como está escrito aí, vocês estão vendo aqui, ó. Yakizashi, tô passando aqui por cima aqui, ó. Aí tem o kanji, né? E tem o hiragana. O hiragana, que são formas diferenciadas. É claro que eu não vou cobrar isso de vocês, o kanji e o hiragana. Eu também não sei isso. Então, é uma questão cultural mesmo, de linguística, né? Que é bem bacana, olha só como se escreve isso, tal, como que esses desenhos, né? Que essa simbologia. Ele contou que a Yakizashi era justamente pequenas espadas menores, que eles podiam guardar dentro das roupas, né? E que podiam entrar nos espaços públicos. Então, eu achei legal essa história, porque as katanas que são grandes e as Yakizashi eram permitidas a entrar porque eram menores e não ficavam aparentes a todo mundo. Então, não davam medo, não dava essa noção de luta o tempo todo. Então, os samurais só eram permitidos em espaços públicos a utilização da Yakizashi. Então, vocês podem, eu acho que a partir disso que eu estou falando para vocês aqui, é claro que eu vou criar situações na prova baseadas nessa história, baseado na questão que o Ernesto contou. Então, deem uma olhada no estudo de vocês nesse final de semana, deem uma olhada nessas histórias dos samurais, nessas histórias da Yakizashi,
e figuras, tudo isso é não só para prova, não faça a prova só pensando na prova, mas estudem pensando também que isso é um conteúdo posterior que pode ficar aí para vocês. Então, vou passar para a página outra aqui. Relatos, a Exacha era durante um tempo a única espada permitida, né? Pequena espada permitida aí para uso dos samurais. Então tem aqui uma foto das duas aqui, né? A Katana e a Kizashi, que são menores e tal. Que é menor, né? E a partir disso, ele não falou necessariamente do Aikido, é diferente de Hapkido, pessoal. Hapkido e Aikido. Hapkido é coreano, o Aikido ele é mais atual do Japão. Moriei e o Shiba. E a partir disso ele começou a contar a história também dos samurais, depois ele chegou até o Aikido com A, e tá escrito aqui, ó, Aikido, que é por Moriei e o Shiba. Ele falou justamente sobre essa relação, né, que o Aikido tem com o cosmos, com a natureza, com o próprio movimento de cavar, né, que é um movimento que tem a ver com o nosso corpo indo em direção à Terra, voltando as energias para a Terra, a questão de utilizar a força do oponente contra ele mesmo, a questão da espiritualidade, é uma questão bem filosófica. O Aikido ele não é competitivo, então ele falou bastante sobre isso. Moriei Ueshiba, ele criou então esse método, né, baseado no treinamento de Aikido. E uma das características voltadas a katana, a espada, é que no Aikido os movimentos são concretizados a partir de espadas. Então, as torções, as projeções, as quedas, os rolamentos, tudo lembram movimentos de espada. Tanto cortes transversais, cortes verticais, cortes laterais. Então, achei muito bacana, porque o Aikido a gente não vai desenvolver treinamentos, talvez, ou buscar desenvolver treinamentos de preparação física com atletas, porque não é o foco do Aikido, mas foi algo que eu trouxe para vocês que eu acho muito bacana, que eu conheci, e que vocês viram lá que a pegada é forte, né? Pontos vitais, os pontos de pressão, tudo isso tem uma relação muito bacana também com a educação física, até em outras artes marciais que a gente não vê essa questão. Vamos passar para frente. Eu falei bastante sobre isso já, vocês dão uma estudada aí também na internet sobre Moriei Shiba, sobre Aikido. Então tá aqui uma foto do nosso grande amigo Moriei Shiba. Como eu falei, para falar em espadas, né? Então essa relação dos cortes, né? Dos cortes de espada e os movimentos do Aikido que o Ernesto mostrou. Então quem não estava na aula prática, quem faltou aula, também teria que ter buscado o conteúdo por fora. Não necessariamente teria que ter uma revisão só para quem faltou, mas hoje eu estou dando essa canja para vocês aí, para que não fique faltando essa informação para vocês. Então, falando na relação às espadas, a gente finaliza então essa questão do Aikido, que é uma arte marcial mais contemporânea e que ela envolve movimentos, vamos dizer assim, de curta distância. Relativamente ela é praticada a uma média distância, mas quando há uma defesa pessoal, quando há projeção e queda, ela vai totalmente ser baseada numa relação corpo a corpo e de projeções também, de quedas. E depois de torções, mobilizações, é bem interessante. Então, segundo ponto aí, vocês estudarem. A gente fez bastante conteúdo, eu trabalhei com vocês muito na M1, eu dando as atividades práticas, teóricas, e depois na M2 eu trouxe pessoas que tinham domínio de uma certa arte marcial que eu não conheço tanto, que eu não tenho domínio, então tive essa humildade de trazê-los e para a gente desenvolver com eles. Então na M1 a gente trabalhou tanto as questões das tipologias de luta, que a gente vai desenvolver ainda um pouco na M2, na M1 a gente falou e agora na M2 a gente vai trazer de novo, que é algo bem simples, só que algumas questões eu vou trazer de novo, que não a mesma questão da prova, mas porque algumas pessoas erraram a questão da tipologia, das distâncias, os tipos de luta de percussão, movimentos traumáticos, luta de dominação, com as projeções, quedas, torções, imobilizações, e lutas aí que utilizam instrumentos mediadores, esgrima, kendo, kenpo, as lutas com espadas, né? São instrumentos mediadores. E também as tipologias aí, né? Curta, média e longa distância. Então, a partir disso, a gente vai desenvolver alguns conteúdos da M1, de novo na M2, complementando esse nosso ciclo. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada de novo aí nesse documentário, para quem ainda não viu, fizeram resenha, então vocês vão lembrar com certeza. Mas dá uma olhada por cima. Eu vou solicitar para vocês alguns aspectos históricos que não necessariamente vocês vendo o filme para saber tem que ver o filme, não é essa a questão. Vocês podem dar uma olhada de novo, porque justamente fala sobre o precursor, né, o criador de um estilo de capoeira. Então eu vou botar o link aí, que é o filme Capoeira Iluminada, Mestre Bimba.
e vou botar o link para vocês darem uma olhada de novo, para quem não viu o filme, para quem quer conhecer um pouco mais, com mais calma agora, beleza? O link tá aí, depois vocês vão clicar. Então tá aqui, ó, a foto do filme, tá no YouTube, só procurar lá Capoeira Iluminada, vocês vão, Mestre Bimba, Capoeira Iluminada. Então o que a gente vai, tem até um canto ali, ó. É bimba no berimbau. Me desculpe os outros mestres, mas seu bimba é sem igual. Então, a gente vai aí falar um pouco também da capoeira regional, baiana, capoeira, estilo de capoeira diferente do mestre Pastinha, né? O mestre Pastinha foi um mestre que criou, vamos dizer, a ideia da capoeira Angola. E o mestre Bimba Manuel dos Reis Machado. Então, ali, Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, conhecido como mestre Bimba. Tinha uma foto minha na M1, não vou colocar de novo essa pergunta. Eu com a camisa Bimbas do Sul. Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba. Então, ele cria a capoeira regional baiana, que a gente pode chamar hoje de capoeira regional ou capoeira regional baiana. Então, Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, ele desenvolve essa perspectiva de uma capoeira onde pega um pouco do batuque, pega um pouco da capoeira Angola e, vamos dizer, ele dinamiza mais, ele deixa mais potente, ele deixa mais uma preparação física diferente, ele bota com mais potência e agilidade. E ele academiza, ele torna a capoeira algo academicista, ou seja, ele traz a capoeira para a academia que eu falo aqui não é academia de fazer musculação, mas academia, a universidade, e a partir disso ela começa a ser sistematizada. Então ela acaba virando um método de educação física. Então o mestre Bimba, por mais que não fosse da educação física, estudante e professor de educação física, ele sistematiza isso, que é o que a gente faz na educação física, sistematizar movimentos, periodizar treinos, fazer as coisas terem um padrão e uma padronização e também uma organização para que se faça. Então ele cria o método de mestre Bimba, né, como vários movimentos que devem ser feitos, movimentos de projeções, movimento de queda, movimentos básicos, a ginga, os toques, tudo isso está embasado no método de mestre Bimba. Então, mestre Bimba, com certeza vocês vão vir bastante falar na capoeira regional, aí, se vocês forem ver alguém jogando capoeira na roda, na praia, na praça, mestre Bimba, aí, é bimba no berimbau. Me desculpe os outros mestres, mas seu Bimba é sem igual. Essa é uma música bem conhecida do mestre Bimba aí. Então, galera, é uma coisa aí para que vocês podem de novo ver. Então, eu vou solicitar, além dessas questões, a regionalidade, a capoeira e tal, de novo, né? Eu não perguntei isso na M1, então eu vou trazer algumas questões assim. Dê uma olhada nesse filme que com certeza vai ajudar vocês bastante para a prova. E questões históricas da capoeira que eu desenvolvi com vocês num documentário lá, Navio Negreiro, e que não necessariamente vocês precisam ver um filme ou ler um texto, que vocês devem estar bem aflorado isso. São questões históricas que eu não perguntei na M1 e que eu vou trazer agora na M2. Então a questão da escravidão, a questão dos senhores do engenho, capitães do mato, os escravos, os feitores, essa questão histórica que se desenvolve a partir da construção da escravidão no Brasil, beleza? Vamos para a página 5. Então, estudar as tipologias, dê uma olhada de novo nisso. A gente fez a revisão na M1, a gente vai ter uma questão da prova na M1 que vai cair de novo na M2, só que não é igual, tá, pessoal? Não achando... essa questão, ele é preguiçoso, ele botou a mesma questão, galerinha, tem uma ou duas questões ali que são parecidas com a da M1, mas eu reformulei e essas duas questões, justamente, muita gente errou. A gente fez a revisão e agora eu reformulei pra gente fazer de novo e desenvolver ela na M2, beleza? Então, ó, se ligue, uma pegadinha, não quero fazer pegadinha pra vocês. Glu glu, e aí pegadinha do malandro. Vamos lá, então. A gente vai desenvolver também a questão das capacidades físicas condicionais e motoras coordenativas, capacidades motoras coordenativas e capacidades físicas, para vocês terem uma noção básica. Capacidades físicas condicionais, aquelas que são basicamente inerentes, força, velocidade, resistência, flexibilidade, que são aquelas que todo ser humano tem essa propensão, vamos dizer, inerente, se não nascer com uma certa limitação, mas são as capacidades físicas que tem a ver com movimentos mais amplos, né, que a gente precisa ter isso como algo básico. E as capacidades motoras coordenativas mais aprendidas, mais desenvolvidas a partir de habilidades. Então a gente vai ter várias aí diferenciações de uma para outra. Então isso eu vou solicitar algumas questões, não necessariamente perguntando uma ou outra, mas colocando em alguns contextos. Então, habilidade óculo manual, por exemplo. Óculo manual, pegar movimentos com a mão
em organização com o olho, habilidade, noção espaço-temporal. Então, atletas de lutas, eles precisam ter noção de espaço, de tempo, eles precisam ter noção rítmica dentro de um padrão, de um contexto rítmico, de uma pulsação rítmica, eles precisam ter coordenação de movimentos. Então, isso são capacidades motoras coordenativas, ou seja, são capacidades motoras, capacidades do nosso corpo, de movimentos corporais, só que elas são coordenativas, ou seja, elas precisam ser desenvolvidas de maneiras, por meio de atividades, por meio de situações, que a gente faça com que elas se coordenem, que a gente tenha uma coordenação desse número de tipos de movimentos. Então, aí tem essa diferenciação, capacidades físicas, e aí nesse slide vocês têm aí uma lista que eu peguei do trabalho dos colegas, que foi muito legal, do wrestling, e tá aí para vocês darem uma estudada. Além dessas aí, vocês peguem também e estudem baseado nos artigos que vocês podem ver na internet também, beleza? Taekwondo, alguns falam Taekwondo, caminho dos pés e das mãos por meio da mente, caminho dos pés e das mãos através da mente. Tae, Kondo, pé, Kondo. Então eu vou solicitar algumas questões do Taekwondo, porque eu acho que vão ser mais fáceis para a gente desenvolver a partir da apresentação das colegas. Então a gente tem o WTF, que é o World Taekwondo Federation, olha o meu inglês, né? Não é World, World é o que eu estou usando aqui, World é palavra. World é mundo. World é FISC, beleza? Então, o World Taekwondo Federation é a principal organização de taekwondo do mundo. Então, ela é engraçado que ela não é na Coreia, ela é no Canadá. Ela foi para o Canadá justamente para ter uma ampliação do taekwondo na América do Norte e também na América do Norte e fora da Ásia. Então, o World Taekwondo Federation é a representante hoje, é o taekwondo da WTF, ele é representante nas Olimpíadas. Então, tem a ITF também, International Taekwondo Federation, e outros estilos, mas a gente não vai se atentar a essa questão. E o que eu vou solicitar para vocês no Taekwondo é justamente essa questão das ações motoras que são desenvolvidas no Taekwondo. Então, o que eu peço para vocês? A partir do que eu estou falando aqui, o trabalho das colegas, da Francesca e da Manuela, deem uma olhada em alguns vídeos aí, deem uma olhada em algumas lutas, porque eu vou solicitar algumas questões de relações motoras ali, tanto das tipologias, como relação também do tipo de ação motora que é utilizado no Taekwondo, porque é um esporte que está nas Olimpíadas, é um esporte que vem crescendo muito no Brasil, e é um esporte que a gente vai ter uma facilidade maior de desenvolver na prova, beleza? Um dado importante do Taekwondo, analisem as ações motoras, deem uma lida nesse slide, não vou solicitar o significado específico da palavra, mas para vocês terem uma ideia, pés, tae, com mãos e do caminho. Geralmente o do nas línguas orientais tem a ver com esse caminho. Então Taekwondo, caminho dos pés e das mãos por meio da mente, o caminho dos pés e das mãos, tem várias denominações, mas é caminho dos pés e das mãos. Então uma arte marcial coreana, ela tem uma história bem interessante aí, é bem antigo. E vocês deem uma olhada a partir desse primeiro slide que eu coloquei, deem uma olhada em alguns vídeos que estão na internet relativos a várias situações, tanto as lutas, a gente tem aí vários elementos, né, Taekwondo, por exemplo, Kyoryugi, que é a luta, vocês podem olhar, luta, Kyoryugi, e o que eu vou solicitar na prova para vocês também algumas situações, que são as formas, que vamos lá, isso aqui é importante, para vocês aprenderem, não esquecerem, não só para a prova, para vocês lembrarem, poxa, o professor um dia falou sobre isso, as formas. O que são as formas? Formas geométricas, quadrado, círculo, retângulo? Não, esquece, não é isso. As formas estão aqui. Vamos lá. Formas nas artes marciais, depois eu volto para o slide anterior ali. Formas nas artes marciais. As formas são lutas contra adversários imaginários, ou seja, você faz movimentos de defesa, movimentos de ataque, movimentos de simulação de quebramentos e de simulação de ataques e defesas. E às vezes não necessariamente vai ter um significado para ataque e defesa, vai ser usado para ataque e defesa, porque você vai ver nas formas muitos e muitos movimentos. Numa forma, às vezes, tem 17, 18 movimentos que se complementam. Numa luta, você vai ver o lutador usar 3 ou 4 principais, no Taekwondo, por exemplo. Então, as formas são lutas contra adversários imaginários. Então, as formas são, basicamente, tradições de movimentos que as artes marciais compuseram durante muitos anos e que se tornaram, de certa forma, uma luta
imaginária que o taekwondista, que o lutador precisa aprender justamente para que ele decore esses movimentos, para que ele tenha uma memorização desses movimentos, para que ele conheça o nome dessas formas, o nome desses movimentos, e que nas graduações, principalmente, ela é preponderante você aprender as formas da faixa branca até a faixa preta. Então, a forma da faixa branca até a faixa preta, ela aumenta demais. Você começa com uma forma da faixa branca, por exemplo, do Saju, Aptiagi, do Taekwondo, com movimentos de chute e socos pelas 4 direções. Então, Aptiagi, um chute, Saju, 4 direções. Na forma da amarela, depois na forma da verde, depois na azul, vai aumentando. Então, cada graduação que você faz a branca, você faz a forma da branca. Você faz a amarela, você faz a forma da amarela e da branca. Você faz a verde, você faz a forma da amarela, da verde e da branca. Então você vai fazendo uma continuação. Então você é obrigado a aprender todas as formas de todas as graduações e não esquecendo. Então é bastante interessante. Como é que se chamam as formas nas artes marciais? Então a gente tem as formas das artes marciais japonesas, que basicamente no karatê e no judô a gente chama de kata. Então, kata, eu não vou te catar agora, te pegar por aqui não. Os katas são as formas no karatê, no judô. Então existem vários tipos de katas. Então essas formas aí a gente vê num movimento como esse, por exemplo, que existe uma questão das pernas, uma questão dos braços e principalmente a orientação, o segmento do olhar. Então as formas no karatê e no judô são chamadas de katas. As formas no Kung Fu, não vou solicitar isso para vocês, mas é uma questão de elucidar mesmo, são os katis. Então no Kung Fu tem uma infinidade de formas, porque a gente tem mais de 400, 500 estilos de Kung Fu. É incrível o tanto de formas que tem no Kung Fu. Então os katis. Então eu vou falar formas, mas o nome do kata é para o karatê, o nome do kati é para o Kung Fu. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá gravando. Esse aqui, eu parei para gravar aqui. Cara, esse aqui é o programa que eu uso. O OBS é do próprio Windows. Então vocês podem ver, tem uma telinha minha aqui, ó. Tem eu na telinha aqui, põe na tela. E aí, onde eu gravar vai ser capturado. Então, uma captura de tela. Usem esse programa para vocês também, já que a gente está desenvolvendo essa tecnologia abundante, beleza? Aqui o YouTube, uma musiquinha para dançar. Deixa eu voltar aqui pra galera, porque a gente se empolga, a gente sabe que a gente é uma coisa de louco, é coisa de louco. Então, vou cantar uma musiquinha pra vocês agora, já que vocês estão aí. Brincadeira, vamos lá. Continuando, dar uma descontraída, só estudar também, às vezes a gente tem que dar uma descontraída. Continuando, recapitulando, kata do karatê, do judô, das artes marciais japonesas, kati, kung fu e, por último, o nosso punse. O punse, que é do taekwondo. Então aqui em cima, eu estou colocando o dedo aqui, aqui em cima tá, por exemplo, algumas formas de kung fu, os katis, vários katis, olha a diferença, a sequência dos katis. E o punse, o punse do taekwondo, do WTF geralmente, né? O que a gente mais conhece, que é o World Taekwondo Federation. E o punse são as formas do taekwondo. Então começa com o Saju Aptiagi, depois o Tirigi, Tiagi, socos, Tirigi, chutes, Saju Aptiagi, Tiagi, chutes, Tirigi, socos. Então a gente vai ter uma infinidade de nomes, as colegas no grupo fizeram, né? Hana, Tul, Se, Ne, são línguas orientais e o coreano é abundante pra gente no taekwondo. Então aqui, pessoal, eu vou usar o slide do grupo da Relaciane, falando sobre MMA. Vai ter algumas questões, não só por causa dos slides dela, mas a gente viu lá com o Glaico, falamos isso um pouco lá com outro colega também, sobre a preparação de atletas. Vão ter algumas questões que não necessariamente são baseadas no MMA, mas falam um pouco do doping, falam um pouco, dei uma lida nisso também, falam um pouco do doping, são questões mais abertas, mas tem a ver com o profissional de educação física. Então essa questão de cuidado
relacionado à preparação desse atleta. Então acho bem interessante o que o Black falou sobre essa questão da pesagem, tudo isso é muito bacana, a questão nutricional também, Então algumas regras principais aí, dê uma olhada nesses slides que vai ter coisa relacionada a essas regras básicas, né? Essa questão das etiquetas que são usadas aí para que a luta aconteça, do tipo de resultado, então o nocaute, a finalização, né, quando o atleta é finalizado com um golpe aí, por exemplo, de jiu-jitsu, né? E algumas pessoas questionaram sobre o Aikido, por que não está no MMA. É justamente isso, porque a competitividade é muito grande, então são utilizadas artes marciais que têm mais a ver com essa competitividade. Então aí a gente tem o nocaute técnico, no nocaute onde o atleta caiu, e decisão pela arbitragem e desqualificação quando o atleta faz algo que não é permitido. Então, essas regras que entram nos aspectos atitudinais, então a gente tem aspectos conceituais, que são as regras, vamos dizer assim, teorizadas, procedimentais, que são a prática em si, os atitudinais, que são baseados nessas regras, só que de uma maneira mais prática. Então a gente tem as regras, os valores, a ética. Então dê uma olhada nesse slide aí, depois eu vou passar esse arquivo para vocês. Dê uma olhada nesse material, depois não reclame, porque esse material está bem legal para vocês estudarem para a prova. A partir dele vocês podem levar o estudo de vocês para outro lugar. Então tem autonomia também nesses estudos. Tem o texto lá no AVA e tem as aulas que a gente fez. Então tudo isso é para vocês darem uma olhada nessa M2. Não vai ser uma avaliação difícil, o objetivo aqui não é fazer provas difíceis para ferrar a galera, mas são provas que têm questões que vocês precisam analisar e precisam desenvolver uma certa característica de estudo, beleza? Vamos passar para frente então. MMA, a gente contempla algumas questões, as formas, como eu já falei, e para finalizar, referências que eu usei aqui de um artigo, para passar para vocês um pouquinho aqui. Tudo isso aqui, pessoal, vou passar para vocês, além do texto que vocês leram lá, além do filme e, com certeza, os trabalhos no dia do seminário vão também ter base aí para essa prova. Então, quase tudo que está aqui, eu peguei alguns trabalhos e coloquei aqui, mas deem uma olhada também aí nas anotações de vocês. Quem fica conversando no celular durante o seminário também, sabe que não colabora com os colegas, acaba prejudicando, né? Mas aí vai de cada um, né? Vai a pessoa reclamar quando ela apresenta e alguém conversando, mas ela conversar também quando alguém está apresentando. Então, já vou deixar essa deixa para vocês aqui. Muita gente colaborou, mas tem uma galera que não colabora, então pensem um pouquinho como profissionais, né? Como é que vai ser a sua relação como profissional com seus alunos. Se estiver explicando alguma coisa e o seu aluno dá a bola para você ficar no celular, ficar zoando. Isso é importante também de pensar. Beleza, galera? Eu vou deixar então para vocês esse material, esse vídeo, vou colocar o link no YouTube, vocês estão vendo pelo YouTube porque não vai caber no WhatsApp, então espero que vocês façam aí uma boa prova, e pessoal aí de segunda-feira que ainda não apresentou, que vai apresentar os trabalhos, leve os trabalhos para a gente começar aí antes da prova, as apresentações finais, para a gente finalizar essa parte, e até segunda-feira, bom final de semana, e vamos para frente. Esses alunos são tudo... estão rindo ainda. Tchau, pessoal. Tchau.